fazer a continuidade devido aos problemas de internet que nós tivemos aqui, e a gente não pôde fazer a continuidade do historiador Orlando Matos Barreto. Pois bem, então vamos mudar para a introdução aqui. E quer dizer que ontem realmente foi o aniversário de emancipação política da cidade de Conceição do Coité, 88 anos. Essa cidade maravilhosa, cheia de amigos. E ontem mesmo eu observei nas redes sociais, foi um festival de dedicações à nossa querida Conceição do Coité, nas redes sociais. Frases dedicando amor à nossa cidade. E foi realmente muito bonito ontem. Em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, que são as principais. E eu também, a parte do Jornal Sertão, a gente publicou os cards aí, um dos nossos anunciantes. Na parte dos 15 anunciantes que a gente conseguiu fazer as frases, vender as frases, e que a gente tem que comentar que durante todo esse mês, esses anunciantes que compraram, que publicaram nas frases, vai continuar durante todo o mês a propaganda, uma vez por semana, nas lives. Nós vamos estar aqui, nós vamos estar colocando os anúncios desses nossos anunciantes. Ok? Então é o seguinte, primeiro eu vou ver a notícia de Brasília, o que é que está acontecendo lá em Brasília, com o nosso amigo Alexandre Gracia. Boa noite, Alexandre Gracia, como é que vai a situação em Brasília? Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para quinta-feira, dia 8 de julho, e vai para mais de 300 emissoras. Já a essa hora já publicaram, né? E se você não tiver inscrito, junte-se a nós. Vamos aí, vamos chegar aos 2 milhões. E ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom dia. Omar Aziz mandou prender o depoente de ontem. Que ironia, né? Ele já tirou o passaporte do Isa e ele próprio teve o seu passaporte apreendido por estar respondendo a processo de desvios na saúde lá no Amazonas. A mulher dele foi presa 2 vezes. De prisão ele entende bem, porque os 3 irmãos dele também foram presos. Aí deu voz de prisão para o depoente, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi afastado diante das denúncias daquele cabo da PM de Minas Gerais, né? E, enfim, ele deu voz de prisão e avisou por quê. Ele disse o seguinte: agora ninguém mais vai querer brincar aqui. Ele estava sentindo, né, que não adianta. Ele ameaçava, não prendia e tal. Tinha que pegar um boi de pilhão, tinha que prender alguém. A CPI está cada vez mais caindo no desprestígio, né? Eu acho que a audiência hoje é só de jornalistas que estão vendo a CPI, né, e levando a sério, né? E aí, para tornar a CPI mais escolinha, né, dar essa voz de prisão, e de uma questão aí que quem acompanha a CPI sabe muito bem que não se justifica, né? Esse cabo da PM, né, cabo da Ativa, mas se meteu aí negociador da AstraZeneca. A AstraZeneca diz que não tem nada a ver com ele, que ele não está autorizado a vender nenhuma vacina e nem ninguém está autorizado a vender lotes comerciais de vacina, que a AstraZeneca só negocia com governos e com a COVAX, né? Então, 0. Tanto que o negócio não saiu, né? O sujeito era, como disse o depoente, era um picareta, que estava querendo ver se ganhava dinheiro. O sujeito teve o desplante de declarar à CPI, esse cabo, que o Roberto, que é o depoente, o Roberto Ferreira Dias, tinha pedido $1 por dose numa compra de 400 milhões de doses, o que dá 400 milhões de dólares, o que dá mais de 2 bilhões de reais de propina. Isso nunca se viu. Tem que ir para o livro Guinness. O próprio senador Tasso Gereissati diz que trata-se de um absurdo, né, inverossímil. Mas a CPI fingiu acreditar. E aí ele disse que tinha marcado
um jantar com esse Roberto Dias, diretor de logística. Roberto Dias disse que não marcou o jantar, que o sujeito foi lá, apareceu lá de repente. Isso faz sentido, porque o cabo declarou quando esteve na CPI que estava no hotel e alguém ligou para ele dizendo: vai lá para o restaurante tal que o fulano está lá. E ele apareceu lá. Né? E o Roberto Dias declarou à CPI ontem, né, que foi um encontro acidental, de repente o sujeito apareceu. E aí foi que Omar Aziz deu voz de prisão dizendo que ele estava mentindo, porque tinha no celular do cabo a declaração do cabo para um outro amigo dele dizendo: olha, já falei com fulano e tal. Ou seja, não tem nenhuma materialidade, não houve nada. Um jurista me disse que se fosse a advogada de Omar Aziz, já estaria nesta quinta-feira entrando no Supremo, a advogada do depoente preso já estaria entrando no Supremo com uma ação contra Omar Aziz por abuso de autoridade. Né? Enfim, o sujeito vai para a Polícia Federal, levado pela Polícia Legislativa, assina um termo, estabelece uma fiança simbólica e vai embora. Né? Foi uma coisa assim para a plateia para ver se, puxa, eu tenho que dar uma satisfação aí, porque já não estão mais me respeitando. Tem que prender alguém, vou prender esse aqui. Só que se a gente for ver, está difícil de acreditar que o sujeito cometeu o crime de perjúrio. De repente, Omar Aziz cometeu o crime de abuso de autoridade. A CPI está cada vez mais desesperada. Né? Bom, mas enquanto isso, na Câmara, a Câmara não fica muito diferente. Por 12-8, a Comissão de Ética, Conselho de Ética, julgou que o plenário deve suspender em 6 meses o mandato do Daniel Silveira, deputado pelo Rio de Janeiro, que representa 31.789 eleitores. Com isso, eles desconhecem a Constituição que juraram cumprir, que no artigo 53 diz: deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Por que diz isso? Porque isso é do mandato, é a respeito aos eleitores que o deputado e o senador representam. Os eleitores dão um mandato para que ele tenha a liberdade para falar em nome dos eleitores, emita qualquer opinião, porque está escrito lá, quaisquer opiniões, palavras e votos. E a opinião dele foi: tem que fechar esse Supremo, o AI-5 é que foi bom, uma coisa assim. Ou seja, é opinião, é crime de opinião, isso não existe mais no Brasil. Né? E a Constituição garante a liberdade de opinião. Bom, vamos ver agora o que vai dizer o plenário. O fato é que, né, tanto no abuso de autoridade de um senador, quanto na ingenuidade de deputados que estão abrindo mão de uma inviolabilidade que não é deles, é dos seus mandantes, né, estão cometendo um sério erro. E eu devo acrescentar que os deputados do PSOL, do PT e do PSB e do PSDB ainda queriam mais. Queriam que fosse cassado o mandato, que é de 31 mil eleitores do Rio de Janeiro, por crime de opinião. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá. Alexandre Garcia, direto de Brasília, ele que todas as noites transmite para mais de 300 rádios a sua participação a respeito do que está acontecendo em Brasília. Mas hoje eu estive lá na Câmara Municipal e eu que já estou publicando algumas novidades. Eu estive conversando com Betão Gordiano, presidente da Câmara, e nós iremos publicar alguma coisa da Câmara Municipal, com aval. O presidente disse que iria me ajudar na medida do possível, que realmente alguma cotazinha é importante para a gente nos ajudar a sobreviver, a gente conseguir fazer a nossa mídia. Portanto, um assunto interessante. Eu fui na Câmara Municipal e uma sessão extraordinária que
foi convocada, amanhã também vai ter uma sessão extraordinária, para votação do veto do prefeito em alguns projetos. E desse projeto, nenhum projeto que me chamou a atenção foi o veto do prefeito quanto ao auxílio que poderia ser dado às escolinhas de futebol, aos monitores, aquelas escolinhas de futebol, como citamos, por exemplo, a de Alcimar, a de Lélio Peleira, nem só as escolinhas de futebol, mas alguma associação, como a Associação de Judô Coitense. Todos esses pessoal sofreram durante a pandemia. E o retorno deles está sendo complicado, muito difícil. Então eu acharia, não quer dizer que eu acho a palavra do achismo, não sou jornalista para poder falar acho, né, achismo. Então, quem mais pode achar é a autoridade máxima aqui, a Câmara de Vereadores, e eles votaram esse veto do prefeito, foi 7 votos contra 6, mas infelizmente o veto do prefeito permaneceu, porque justamente hoje, por força da lei, só tinha o quórum, 6 meses. só seria considerado se tivesse 8 votos. Vamos ver aí, um pouco de Betão, meio confuso aí, mas vamos, dá para passar Betão. Convocamos as sessões extraordinárias, a semana passada não deu quórum, e convocamos para hoje, quinta, para votar 2 vetos, e amanhã mais 2 vetos, que são outros projetos, é o projeto do rateio do Fundeb e da conectividade social, que amanhã serão votados. Então, amanhã, 9 horas da manhã, teremos a discussão sobre esses 2 vetos mais uma vez. Betão, eu quero me ater aqui a esse veto de hoje, que corresponde ao auxílio aos professores de escolinha. O que é que você acha que vai acontecer? Houve o veto ainda, esse pessoal precisa de auxílio. Ele se refere ao projeto de lei número O 10. que é que pode acontecer? O prefeito vai ser sensível e vai ajudar esses professores de escolinha? Olha, o município tem uma lei autorizativa da Câmara para fazer contratos e convênios com as entidades. As escolinhas de futebol, na sua maioria, são entidades. E já poderia ter feito, mas eu não sei, eu não tenho média, não faço parte aí de o que é que está passando na gestão administrativa lá do governo, o pessoal da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, como é que está se lidando com isso. Só sei que a ideia do vereador Geás era que criasse o apoio emergencial para esses monitores de escolinha de futebol e essas pessoas que estão com vulnerabilidade social diversas. Infelizmente foi vetado e nós viemos para a Câmara 7 aceito vetado, precisava quanto para? Foi aprovado e precisava de 8 votos para derrubar o veto. Porém, faltou hoje na sessão 2 vereadores, o vereador Raimundo e a vereadora Jussara. Faltaram por motivo de saúde, não puderam comparecer, e aí os vetos foram derrubados. É ruim para a população, é ruim para os monitores de escolinha de futebol que estão passando por dificuldade por conta dessa pandemia, né, sem colocar o pão em casa. Mas, felizmente, aconteceu isso e na volta os próprios vereadores que votaram a favor do projeto ficaram contra o seu próprio voto. Isso é uma questão de consciência. Quais foram que foram a favor? Eu teria que pegar a ata para ver Passa para mim depois nomes, isso aí. não posso dizer assim os nomes, mas se não me falha a memória, foram 3 votos favoráveis a mais no dia da votação. Acho que o vereador Dilton, o vereador Marquinhos e o vereador Beto da Pinga, acho que foram esses 3 que votaram favorável ao projeto. Não posso afirmar porque tem que ver a ata, né? Não lembro bem. Mas infelizmente aconteceu isso. Amanhã teremos mais 2 vetos, 2 para ser votados, e espero que amanhã a Câmara mantenha a posição anterior e derrube os vetos para que o apoio do rateio do Fundeb seja feito e a conectividade social para os alunos e professores que tanto precisam por conta da pandemia. Obrigado, O áudio estava um pouco ruim devido ao movimento, mas você viu aí que o Betão foi vetado, foi aprovado, foi rejeitado lá na Câmara o veto do prefeito de 7 a 6, mas prevaleceu o veto porque teria que ser
8 votos e durante essa sessão faltou um vereador, mas aí continuou o veto do prefeito. Infelizmente, esse projeto que auxilia as escolinhas de futebol é muito importante, que eles não sobrevivem sozinhos. Mas eu espero que futuramente o prefeito, os assessores e os donos de escolinha façam projetos, consigam fazer um protesto para que o poder público municipal auxilie essas escolinhas de futebol, que é muito necessário, né? Aqui em Conceição do Coité tem história nisso aí. Muito bem, vamos ver aqui os nossos anunciantes, né, que nós estávamos já demorando um pouco. Esses que nos ajudam, os nossos anunciantes do Jornal Sertão. Wagner de Orlando Ramos, Atraente Modas, aluguel de traje e vestido de noiva, vereador Betão, presidente da Câmara, Clínica São José, doutor Andrade, Centro Médico Antônio Nunes Filho, doutor Antônio. Conecta, o nosso sinal da internet aqui é pela Conecta, fibra ótica. Vereador Hernandes de Tó também está nos contribuindo com o Jornal Sertão. Vereador Dr. Fagner, nosso amigo filho de Chico de Salgadalha. Farmácia Central, Dona Tereza, tradição de farmácia de Conceição do Coité. Jurandir Cirino, empreendimentos imobiliários. Mendes Pães é o melhor pão da cidade. Mendes Pães, Edivaldo Mendes. O Cometa de Zé Firmino, Jackson. Um abraço a Jackson. Sertaneja Motos, grande parceiro nosso, João e Sandra. E o Tribuna do Recôncavo, que sempre nos contribui com alguma coisa, sempre está presente, nos ajudando nas nossas dificuldades aqui, rotineiras. O Tribuna do Recôncavo está nos ajudando, sempre. E também nós temos um link na nossa página, no Jornal Sertão, www.sertão.com. Nós temos um link lá para o jornal Tribuna do Recôncavo. Vamos passar aqui agora a segunda parte, aquela parte em que a gente não conseguiu passar aqui devido a algumas dificuldades. Vamos passar aqui as duas partes com o historiador Orlando Matos Barreto, as duas partes que ficou restando. Vamos aí ao nosso historiador sobre a história de Conceição do Coité. Vamos transmitir agora Orlando Matos Barreto. Orlando, novamente sobre a origem de Conceição do Coité. Quem foi Antônio Guedes de Brito? Antônio Guedes de Brito foi o maior latifundiário do Brasil, colônia, junto com Garcia Dávila. Certo. O Guedes de Brito chegou a ter mais de 300 léguas de terra entre Bahia, Piauí e Minas Gerais. E o Garcia Dávila teve mais de 500 léguas na Bahia, aquela parte de Jeremoabo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, esse mundo todo de terra aí, 500 léguas de terra. E como era a repartição de terras? Era doada para esses administrar?
como eles eram assim muito influentes para o rei, eles pediam sesmaria. Ah, e o sim. rei dava um mundo de terra. Certo? Eles pediram essa sesmaria dos tocós. Ah, isso, o que eu queria Tocós. lembrar. E o que é tocós? Tocós teria sido uma família De indígenas. de índios que vivia aqui. Então aqui ganhou o nome de Sertão dos Tocós, que é uma área que vai entre Feira de Santana e o Rio do Peixe, E de Peixe Santa Luz. Santa Luz. Entre Feira de Santana, aquela parte da Jaíba, que passa ali por Tanquinho, sempre às margens do Rio Tocó. Certo? Que o Rio Tocó passa próximo do Tanquinho e vai desaguar no Rio Jacuípe, próximo da Jaíba. Antigamente era a freguesia do Bom Despacho. Hoje é o distrito da Jaíba, que pertence ao município de Feira. Então, esse território, que ficava entre o rio Jacuípe, Itapicuru, Rio do Peixe e Tocós, é o nosso sertão dos Tocós. E pertencia a Em Antônio Guedes de homenagem- Brito também. Em homenagem aos índios que aqui viveram. Eita, Tocós por quê? Porque eram pequenos. Pareciam uns toquinhos de gente. Ah, eram pequenos. Por isso Tocós. Eram uns tocos. E aí essa parte foi doada para Antônio Guedes de Brito. Para a família do Antônio Guedes de Brito, que depois caiu tudo na mão dele. Ele teve umas tias que não casaram, teve um tio que foi padre, certo? Então toda essa herança caiu na mão dele. E ele foi doando as terras. Não, ele não colonizou e não deu nada a ninguém. Opa. Ou talvez tenha dado, mas não está registrado. A gente sabe que tem colonos. Teve um colono aqui perto da Boa Esperança, já próximo a Santa Luz, de 1746, mas já não foi mais ele que deu. Ele morreu em 1697. Enquanto ele foi dono dessas terras, ninguém morou nelas. Porque Ah, tinha miserável. dono. Aí depois que ele morreu, é que a herdeira, a filha e a neta passaram a fazer doações, passaram a vender. E aí nós temos documento de pessoas que compraram terra aos herdeiros dele. Aqui em Coité, né, tem fazendas que tem o registro de compra feita na mão dos herdeiros do Guedes de Brito. A igreja tinha um pedaço de terra bem significativo, né? A igreja teve, dentro do território de Coité, teve 3 pedaços de terra. É. Um foi o da Capela da Pinda, que foi a primeira capela criada lá em 1700, 1720. Essa terra depois caiu nas mãos do padre Marculino e ele vendeu para Antônio Corrêa de Araújo, que era o avô de Vivinha, o avô de Fonfon, Antônio Corrêa de Araújo. E teve a capela da Fazenda Arara, próximo do Itareru. Essa capela foi As encerrada. primeiras capelas ainda existe? Não, foi encerrada pelo padre Marculino em 1871. Ela vem lá antes da criação da paróquia de Coité, ela já existia como capela. E a capela do Coité, que foi criada em 1760, por aí. Lá na Então, Pinda, a primeira. Na primeira foi lá na Pinda, em que era zelador, interessante isso, Antônio Manuel Amâncio, Ah, o zelador. É. que era exatamente o dono das terras. As terras da igreja da Capela de Coité foram doadas por João Benevides e as terras da Fazenda Arara foram doadas por fulano de tal Lopes Guimarães. Eu não me recordo o nome. Mas consta no meu livro também. Isso a viúva dele registrou da doação das terras para a Divina Pastora. E sobre os índios tocós, quando o Guedes de Brito chegou aqui, já não tinha mais. Não, quando o Guedes de Brito chegou, ele foi eliminando logo os índios. Matando os índios. Nas terras dele, índio não ficava. Ou se aliava a ele, ou morria. E aí ele se juntou com
com o cara, o dono das terras, que ia de Feira de Santana até Água Fria, que agora eu não me lembro o nome, e eliminou esses índios aqui eles chamavam dos campos. O território dos campos era toda aquela área de Irará, Feira de Santana, Santo Estevão, eram os campos. E todo o território do sertão dos Tocós. Eles eliminaram todos os índios em 1600 e pouco. Em 1700 não tinha mais índios. Muito bem. Outro segundo bloco. Segundo bloco. 7 de julho é oficialmente o aniversário de Conceição do Coité, isso a gente não tem como questionar. É o que consta da lei, né? Que a data de emancipação de Coité é 7 de julho de 33. Então amanhã, essa semana, Coité está fazendo aniversário e eu quero parabenizar essa terra que eu amo demais. E foi por amar essa terra que eu me dediquei à sua história. Escrever e falar sobre a história de Coité, pesquisar sobre as famílias de Coité, foi a maneira carinhosa que eu encontrei para agradecer a esse povo pela forma que me receberam quando eu cheguei aqui com 4 anos de idade. Não tem forma melhor de agradecer a esse povo, de agradecer a essa terra e reconhecer a grandeza desse povo, que desde os tempos de antigamente se instalaram em Coité, sabendo que havia períodos de seca, sabendo que havia sofrimento, e eles se instalaram e venceram e até criaram riquezas. Então, para mim, Coité está acima de tudo. Sobre o seu trabalho. Sobre o meu trabalho, eu já publiquei 3 livros. Tenho 2 para ser publicado. Um é da história da minha família, Barretos. E o outro é esse catálogo genealógico Sim. dessa pesquisa. É muito importante. Dessa pesquisa que eu estou fazendo das famílias coitaenses. Mas tem mais trabalho para vir por aí, se Deus quiser. Se der tempo, a gente faz. Pode finalizar, tal. Então, para finalizar, eu quero parabenizar Coité, quero parabenizar os coitaenses e desejar que essa pandemia se acabe, que é para a gente se encontrar, se abraçar e contar mais história. Muito bem, Orlando. 7 de julho é oficialmente o aniversário de Conceição do Coité, isso a gente não tem como questionar. É o que consta da lei. A palavra aí de Orlando Matos, ele finalizou aí. Há alguns erros de gravação que realmente nós estamos sem retorno, não temos retorno para escutar. Estamos sem retorno aqui, era um ponto. Veja só, nós vamos continuar nossas lives nas terça e quinta, mas parece que a live de quinta-feira está muito concorrida e eu não estou me preocupando com o público não, que geralmente quando eu deixo aqui, as minhas lives estão sendo vistas. Eu estou tendo aqui normalmente aqui 600 visualizações depois que eu faço as lives. É que geralmente o pessoal vai acessando. Aqui eu não tenho como interagir porque a entrevista de Orlando foi gravada. Ele não estava aqui presente no estúdio. Mas é isso, a gente vai programar aí mais 3 lives, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. A próxima live será com Carlos Neves, é outro historiador, apesar de que passou o aniversário da cidade, mas vamos continuar com essa parte cultural. A gente vai jogar a fundo a parte cultural, sempre também trazendo músicas, forrozeiros, algum artista aqui para apresentar o seu trabalho. Na próxima edição vou tentar contato com o Carlos Neves. O Carlos Neves tem um importante acervo cultural, tem um museu. Em uma oportunidade ele me mostrou, me apresentou o que ele tinha lá. É uma coisa absurda. Carlos Neves é um cara enorme pelas coisas do nosso sertão. Eu vou lutar a manter contato com o Carlos Neves para a gente apresentar na nossa próxima live aqui sobre as coisas, sobre
o museu que Carlos Neves construiu, sem nenhum recurso, né? Impressionante. Veja só o carinho que nosso amigo Carlos Neves tem para com as nossas coisas, para com o sertão. Muito bem, a gente agradece a participação, que existe várias lives acontecendo aí, né? E vamos aguardar aí a participação de Carlos Neves na próxima live. Nós vamos fazer aí, já com a participação do Carlos Neves. O mundo estava fazendo 2 lives por semana, vamos aumentar para 3, não sei se é no sábado ou domingo. Nós vamos fazer 3 lives por semana para que a gente continue na mídia, veja só, porque tem gente que faz aí todo dia. Mas vamos fazer 3, está suficiente, sempre com uns assuntos diferentes e com a participação de alguém em nossa live. Um abraço a todos, aquele boa noite. Fiquem com Deus e que com Ele eu fico também. Um abraço.